Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um comentário sobre essa relação entre calor sensível, que seria o calor sensível, e o calor específico, tá certo? Então iniciando aqui, ó, coloquei esse objeto aqui em duas situações. Ele vai sofrer um aquecimento e desse aquecimento a temperatura dele vai sofrer uma variação. Ela vai de 10 até 60 graus Celsius. Ok? Esse objeto aí, ele vai possuir uma massa m. Está aí uma massa m. Então, que calor é esse que ele recebeu para causar essa variação de temperatura? Aí você vai lembrar, o calor que um corpo ganha ou perde, né, que ele causa variação de temperatura, chamado de calor sensível. E esse calor sensível, ele pode ser calculado através dessa relação aqui, ó. Massa do objeto, calor específico e variação de temperatura. Eu coloquei θ, mas tem livros que colocam o T maiúsculo, variação de temperatura. Mas o importante é fixarem a ideia, né? Ó, massa, calor específico, variação de temperatura. Lembrando que essa massa aqui, ó, ela tem que ser dada em gramas na unidade usual. Variação de temperatura em graus Celsius. Esse calor específico aqui é em calorias, gramas por graus Celsius e ó, depende do material, beleza? Isso quer dizer o quê? Que o aço ele possui um calor específico, o ouro já possui outro calor específico, né? Porque é uma característica do material, uma propriedade do material. Professor, e qual é a unidade de calor sensível aí? Seria a unidade usual, né? Caloria. Opa. Caloria ou simplesmente cal, C minúsculo. Tá certo? Então, para esse corpo com uma determinada massa sofrer esse aumento de temperatura de 10 até 60, ele recebe calor sensível. Professor, e se fosse do 60 para o 10? Nesse caso, ele estaria perdendo calor. Tá certo? Aí o sinal seria negativo. Estaria perdendo calor sensível. Eu vou colocar aqui uma outra situação com um corpo de mesmo material. Ó, observem aí. Qual é a diferença aí? O material é o mesmo, né? Digamos que por conta da cor, né? Representando aí o mesmo material. Então, de cara, eu já posso afirmar que o calor específico é o mesmo. Ó, calor específico é o mesmo. Por quê? Por se tratar de um mesmo material. Tá certo? Só que é claro aí, ó, pela figura, então fica evidente que a massa é diferente, a massa vai ser menor. Aí eu pergunto, se eu quero aquecer esse bloco aí, ó, também de 10 graus até 60, será que a quantidade de calor que ele deve receber deverá ser igual a essa quantidade de calor na situação 1 aqui? O que é que vocês acham aí? Lembrando, a fórmula vai ser a mesma. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. E aí, o que é que vocês acham? Será que a quantidade de calor que ele irá receber vai ser a mesma? A resposta é não, né, pessoal? Por quê? Por conta dessa massa ser menor. Como a massa é menor, ele precisa de uma menor quantidade de calor. Beleza? Ó, por exemplo, eu vou colocar bem aqui uma situação rápida. Eu tenho uma colher aqui, ó, que tem uma porção de água. E aqui eu tenho uma panela, ó, uma porção de água maior. Eu quero aquecer nas duas situações aí, eu quero aquecer essa água até ela atingir uma temperatura de 100 graus. E aí, vocês acham que vai demorar
mais tempo em qual situação? Da água que está na colher ou da água que está na panela? Aí a situação é que a que vai demorar mais é a água que está na panela, né? Por quê? Porque a massa é maior, beleza? Mas o calor específico aqui, ó, continua sendo o mesmo, tá certo, pessoal? Então aqui, para a gente finalizar essa primeira parte aqui da aula, ó, vou botar aqui, ó, situação 1, situação 2. Então a quantidade de calor sensível em 1, ela é maior que a quantidade de calor sensível em 2. E isso porque, ó, eu coloquei aqui como sendo a mesma variação de temperatura. Qual é a justificativa? Em 1, a massa é maior, beleza? Então, pessoal, aqui a gente termina essa primeira parte da aula, né, para a gente entender um pouco o que seria esse calor sensível, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.